Olá, me chamo Júlia Victoria da Silva Oliveira, sou do curso de Engenharia Civil da UFMS e através da disciplina Legislação, Ética Profissional e Cidadania, ministrado pelo docente Wilson José Gonçalves, venho através dessa disciplina trazer um artigo sobre contêineres de locação na construção civil, adaptações sustentáveis para esse sem-teto, feito por mim e pela minha dupla Henrique Sampaio. Bom, para começar, né, a introdução, ela vai vir com para que serve o container, onde são utilizados o objetivo e a proposta. Podemos começar aqui, né, já a introdução. Bom, o uso do container na construção é uma forma sustentável, ecológica e econômica para a construção. Já tendo tomado espaço, sejam elas para canteiro de obras, construção comerciais, estruturas, uso para estruturas metálicas, entre outros. No entanto, a possibilidade e a utilidade do container ser adaptado como casa para os sem-teto, com o objetivo de promover a inclusão social e a reabilitação de indivíduos em situação de rua. A proposta restringe-se a analisar de forma ampla a possibilidade de tornar acessível o container para os sem-teto e até sendo uma alternativa de abrigo para casos de desastres naturais. Bom, aqui dá para ver e notar que o container ele tem como ser explorado de forma ampla. Ele tem várias utilidades, né? E, bom, já pulando para o nosso tópico 2, né? Podemos ver quais são os tipos de containers utilizados, né? Que podem ser utilizados para os sem-tetos, né? Como casa para os sem-tetos. Vou colocar aqui já. Bom, containers de locação na construção civil. Há dois tipos de containers utilizados na construção civil. Container dry, que necessita de trabalho no isolamento acústico para reduzir a interferência sonora externa, como poluição sonora proveniente de ruas, bares, restaurantes e outros. E térmicos, para reduzir o desconforto do excesso de calor ou frio no interior do ambiente. Sendo assim, irá garantir o equilíbrio e bem-estar do empreendimento, porque também nos preocupamos com o bem-estar do cidadão que está ali dentro do container, né, que futuramente, né, pode passar a utilizar o container como uma casa, né? E isso também nos preocupa. Também temos a segunda opção, né, que é o container reefer, que apresenta medidas diferentes por conta do sistema de refrigeração. Sua estrutura é composta de aço galvanizado e duralumínio. Seu isolamento térmico possui poliuretano e acabamento em inox nas paredes internas. Sendo assim, são resistentes a abrasivos e corrosivos, podendo suportar condições climáticas extremas. O que é um lado positivo, né? E, bom, falando sobre esses dois exemplares de container, podemos pular para o próximo tópico, né? Que é a inadaptação sustentável para os sem-teto, né? Bom, o profissional de engenharia civil em sua atuação especial na execução de projetos deve ter a noção de adaptações sustentáveis em contêineres de locação para os sem-teto. Assim, o engenheiro está assumindo a responsabilidade na qualidade de vida e precisão do serviço executado. De certo, uma simples inadaptação põe em dúvida o projeto de funcionamento do container, ou seja, se não fizer um projeto direito, né, um projeto adequado, que bate com a hidráulica, que bate com a elétrica, que bate com o projeto de bombeiro contra incêndio, né, o container pode estar totalmente prejudicado e está prejudicando futuramente a vida, né, do cidadão que está utilizando aquele container, o que não queremos, né? E aí, a partir disso, a gente já pula para o nosso próximo tópico, que são as adaptações sustentáveis para os sem-teto, né? Ao questionar as inadaptações sustentáveis na execução de um projeto para os sem-teto, elaborou 3 hipóteses ou prováveis respostas para que se passe a analisar. Bom, a primeira hipótese ou provável resposta
São necessárias e fundamentais as adaptações sustentáveis do container na engenharia civil. Porém, ressalva que a adaptação do container pode ser substituída pela expertise da experiência profissional. Na segunda hipótese, ou possível resposta, o container na engenharia civil tem sua utilização em alguns casos, porém evidencia que a expertise e o bom planejamento na execução do projeto, por si só, garante o pleno funcionamento de qualquer tipo de abrigo que envolva container de locação adaptado de forma sustentável. Na terceira hipótese, sugere que é possível oferecer moradia acessível e sustentável para o sem-teto, abandona a criação de diretrizes de design específico, a incorporação de tecnologia sustentável como sistemas de energia renováveis, isolamento eficiente e a colaboração com organizações profissionais especializadas em habitação social. Assim, havia-se entendimento ao problema proposto que é necessário e fundamental que o profissional de engenharia civil, ainda que possua um grau elevado de expertise, adotar as adaptações sempre que é adequado à situação do container para os sem-teto. Dessa forma, podemos pular para o nosso próximo tópico, né? Que quem vai ministrar é a minha dupla Henrique Sampaio Cortes e passo a palavra para ele. Olá, agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia, dar sequência ao nosso trabalho. Primeiro eu gostaria de começar com uma pergunta, se talvez deixe no comentário se você já sabia o que significava a palavra metodologia. E, bom, nós temos que a palavra metodologia, ela é uma derivação da palavra método, certo? Do latim métodos, cujo significado de origem latina é caminho ou via para a realização de algo. Já a palavra metodologia consiste no campo que estuda os melhores métodos praticados, certo? Então, nos nossos estudos acadêmicos e na pesquisa científica, um dos aspectos distintivos da prática científica é o destaque dado à metodologia de pesquisa científica, compreendendo sua compreensão e aplicação consciente. Bom, então, nesse contexto, é crucial a gente ter esses entendimentos, essas compreensões conceituais sobre o que é a metodologia, qual é a importância dela, certo? E, bom, a partir disso, nessa perspectiva sobre este conceito, buscou-se descrever a metodologia realizada ao longo da pesquisa sobre a temática containers de locação na construção civil, adaptações sustentáveis para o sem-teto. Bom, o nosso primeiro passo, o nosso primeiro ponto, né, ele foi basicamente fazer duas definições, sendo elas a do objeto de estudo e da composição da temática. Pode considerar selecionar temas provenientes de conferências, simpósios, áreas de pesquisa ou aspirações de atuação profissional. No caso, foi a indicação de temática que fazia sentido no contexto da engenharia civil, certo? Que é do nosso curso, meu e da Júlia, certo? Elegido o objeto de estudo, no caso, os containers de locação na construção civil, passou-se para uma segunda fase, que é a viabilidade da temática, ou seja, pensou-se no objeto de estudo, em uma problemática e uma solução, utilizando-se da técnica do ter ou não ter. Bom, essa avaliação da viabilidade do tema levou em conta a análise da quantidade e qualidade dos recursos disponíveis. Para registro e documentação, uma pesquisa no Google acadêmico foi conduzida, resultando no seguinte conjunto de materiais encontrados no nosso trabalho. No nosso trabalho, a gente disponibiliza uma foto de em quanto tempo foi feito quanto tempo que durou essa pesquisa, né? Nós pesquisamos o nosso objeto de estudo e durou 0,07 segundos, e dentro desse tempo foi encontrado 1.890 ocorrências
e resultados sobre esse nosso objeto de estudo. E com isso, a gente foi possível inferir que havia um nível satisfatório de qualidade para sustentar o desenvolvimento da pesquisa, indicando, portanto, a viabilidade do estudo, certo? E a continuidade dos trabalhos. Bom, a partir disso, como diz no slide também, foi estabelecido uma meta de 200 arquivos capturados do site Google Acadêmico, e depois passou para a fase de análise desses materiais, por meio de leitura objetivada, certo? Após essa leitura, foram selecionados 12 arquivos, os quais atendiam às diretrizes da temática em questão, certo? Com a pesquisa feita, a realização do banco de dados, como também a seleção desse material, iniciou-se a escrita do texto com técnica do parágrafo, no qual auxilia basicamente como escrever e o que escrever. Bom, agora dando sequência, a gente tem que o nosso primeiro ponto foi feito a escrita do resumo, certo? Dando ao leitor e ao escritor 5 informações que baliza a estrutura do texto, sendo elas contexto, o objetivo, a metodologia, os resultados e as conclusões, seguido das palavras-chave e do sumário. Bom, na sequência, escreveu-se a introdução, cuja foi elaborada com 12 parágrafos, baseando-se nos componentes do título, subtítulo, resumo e sumário. Foi exposta de forma detalhada, enfatizando a problemática central da pesquisa e expondo as hipóteses levantadas. Certo? Agora, no tópico 2 do objeto de estudos, voltou-se aos bancos de dados encontrados pela pesquisa, para assim obter uma base completa sobre o que escrever acerca do objeto de estudo nesse caso. Certo? Bom, no tópico 3, dedicou-se a descrever e a detalhar o problema desse tema da pesquisa. No tópico 4, optou-se por analisar as informações adquiridas e definir a resposta mais adequada para o problema debatido. E, bom, posteriormente foi realizada a descrição da metodologia, que indica o procedimento passo a passo, que é o que eu estou fazendo agora para vocês, e além de enfatizar a importância e o controle das ações a serem tomadas, destacando o percurso e a consistência estabelecida em cada etapa. Certo? E bom, com a técnica de parágrafo, pode-se obter uma estruturação de cada parágrafo, a sequencialidade e o conteúdo, como também o entendimento pelo balizamento, que foi realizado antes de escrever. Além disso, a sequência ela garante a coerência, a coesão e a clareza dos elementos argumentados durante o texto, certo? Sendo que isso pode ser observado no gráfico abaixo, feito pelo nosso professor Wilson José Gonçalves. E no nosso trabalho nós demonstramos, através de uma outra figura, como que é feito esse procedimento que foi explicado durante a sala de aula pelo nosso professor Wilson, certo? E a partir disso, a gente percebeu-se que a organização do conteúdo, ao ser balizada, ele permitiu a expansão e o aprofundamento ao mesmo tempo em que assegura o controle de qualidade e o conteúdo esperado, característicos da metodologia. Beleza? Bom, após a metodologia, seguiu-se para as conclusões de cada tópico, ou seja, concluindo cada tópico, indicando que se cumpriu ou alcançou o objetivo. Bom, e ao responder de forma clara a problemática da pesquisa. Bom, pois então a gente conclui assim a metodologia, que compõe, que estuda os melhores métodos praticados e que o estudo da temática dos containers de locação na construção civil, certo? Elencados no Google Acadêmico, permitindo a escrita da pesquisa dentro da técnica do parágrafo, certo? E por fim, a gente elencou todas as nossas as principais referências utilizadas na nossa pesquisa, certo? Bom, após isso, nós temos os resultados, sendo que os resultados obtidos da pesquisa dos containers de locação na construção civil do nosso tema, a gente tem como referência bibliográfica e revelaram vantagens significativas em relação à construção convencional, uma vez que a adaptação de containers
reduz o tempo necessário para proporcionar moradia adequada. Ainda mais, a reutilização de contêineres contribui para a redução de resíduos e diminuição da necessidade de novos materiais. Ou seja, para enfatizar os resultados que enriquecem a compreensão deste artigo, foi decidido estruturar e enfatizar as principais descobertas das pesquisas armazenadas nos bancos de dados. Isso abrange o objeto de estudo, o problema central, a proposta de solução e a metodologia empregada, certo? Além disso, nós temos que a construção a partir de containers para as residências, lojas e até mesmo edifícios pode promover inúmeras vantagens. Isso foi dos nossos resultados, certo? E ela fornece inúmeras vantagens para uma melhoria do quanto financeiro, sustentável, operacional e habitacional. No nível financeiro, a gente vai ter uma construção a partir de container, pode reduzir os custos totais em até 30%, tendo uma viabilidade de grande pressão nos dias atuais. Bom, no nível sustentável, há o reaproveitamento do container marítimo, que a partir de seus anos vem usado para transportar diversos materiais, sendo por fim descartado ao meio ambiente e, consequentemente, dando uma nova jornada para esse material extremamente resistente, que realmente é os containers. Bom, no ponto operacional, uma construção extremamente rápida e rentável, tendo seu tempo de execução menor, a gente vai ter um percentual de resíduos sólidos inferior comparado ao método de construção tradicional, certo? Que é do tijolo, cimento, areia, brita, esse que é o nosso tradicional. E no quesito habitacional, os clientes e moradores podem desfrutar de um ambiente com o interior confortável e parecido diante de uma construção pelo método tradicional, trazendo uma construção alternativa aliada ao meio ambiente, certo? E essa seria, assim, os nossos resultados para as adaptações sustentáveis para o sem-teto. Bom, mas também a gente teve resultados para as inadaptações sustentáveis para o sem-teto, que, ou seja, é para o nosso problema. Então a gente vai ter que algo que interessa para lançar luz às atuais lutas por moradia do centro de São Paulo são certas características definidoras das ações do sem terra. Ainda que haja as claras diferenças entre as duas configurações, pode perceber continuidades como a ocupação enquanto instrumento de pressão política que só efetivaria pela existência em permanecer no local, o que define sua força frente ao não atendimento espontâneo de políticas públicas de habitação para a população de baixa renda. Então aqui a gente tem uma problemática que também contextualiza o sem terra, certo? Bom, contudo, esses nossos resultados obtidos, eles demonstraram que a luta do direito à moradia para os sem-tetos é, na verdade, de muito e muito tempo atrás, trazendo assim, com o decorrer das atualizações e novidades na indústria da construção civil, demonstrar-se os resultados trazendo a ideia de locação de containers para o sem-teto. Bom, assim, os resultados obtidos através do banco de dados sobre a nossa temática, aponta a definição de ideias versáteis de como a gente pode ser usado, de como a gente pode usar ali o container e a problemática das inadaptações para os sem-tetos. E a partir desses nossos resultados debatidos e falados agora, nós tivemos a nossa discussão. E, bom, a nossa discussão, ela abrange a complexidade de todo o nosso tópico, uma vez que reúne todos os elementos identificados, incluindo críticas, inferências e a perspectiva do pesquisador diante do contexto específico. No entanto, é crucial que a discussão seja centrada e guiada por dois elementos essenciais, o objetivo e o problema. E é nesse ponto que a análise deve ocorrer, evitando desvios ou divagações, certo? Desta forma, então, o nosso objetivo, que a gente vai discutir hoje aqui, foi compreender a relevância
do container de locação nas atividades de engenharia civil, em especial as adaptações sustentáveis para o sem-teto. E, por sua vez, estabeleceu-se como pergunta o problema a seguinte: é necessário e fundamental que o profissional de engenharia civil, no exercício de sua atividade, precisa compreender as inadaptações sustentáveis na execução de um projeto para o sem-teto? E, bom, a partir desse balizamento do nosso trabalho, optou-se por fazer uma síntese crítica do objeto de estudo do problema, da solução e da metodologia adotada, sendo que, para, num segundo momento, confrontar os resultados obtidos e, por fim, focar no alcance do objetivo, como também sinalizando se a resposta ou solução forem encontradas. Bom, nós temos, então, no nosso trabalho, foi discutido sobre, dentro dessa parte de discussão, foi discutido novamente sobre os estudos feitos pela Faculdade de São Paulo. Nós temos, de novo, a definição sobre o que é um container, sobre o material do container. E nisso, a gente tem que, considerando os resultados destacados, é evidente que a adoção de containers de locação na construção civil pode desempenhar realmente um papel crucial na mitigação da crise habitacional pelas comunidades sem teto. No entanto, é imperativo abordar desafios cruciais como a acessibilidade econômica, a infraestrutura de apoio e a integração comunitária, para garantir que essas soluções sejam apenas viáveis do ponto de vista técnico, mas também socialmente sustentáveis ao longo prazo, certo? Então, portanto, futuras considerações devem se concentrar na implementação de políticas abrangentes que promovam a adoção generalizada de práticas de construção sustentáveis e inclusivas, visando proporcionar moradia digna e acessível para todos os membros da sociedade. E com isso a gente finaliza a nossa discussão. Por fim, nós concluímos que as utilizações desses containers de locação, eles apresentam perspectivas promissoras para a adaptação de unidades habitacionais para o sem-teto, na quais esses sem-tetos, eles passam fome, certo? Eles passam necessidades, problemas de saúde e diversos outros. Certo que nesse nosso tema, concluindo ele, a gente vai ter que a sua inovação, eficiência na construção e compromisso com práticas conscientes em um sentido ecológico são fatores imperdíveis para organizações e empreendedores específicos em fornecer soluções de habitação acessíveis e sustentáveis. No entanto, é fundamental abordar os desafios técnicos e regulatórios. A gente tem também conclui que o container de locação, enquanto material isolado empregado para envolver aplicações com o propósito de segregar e simplificar a portabilidade entre vários, traz vantagens e garante a execução da atividade profissional com qualidade, com segurança e responsabilidade, além do controle rígido no acompanhamento e evolução da execução exata de projetos de diagnósticos e o próprio controle rígido de qualidade na atividade profissional, certo? Diante disso, a gente obteve e estabeleceu como objetivo a gente promover com esse tema, nós concluímos que esse tema possui como objetivo compreender a relevância do container de locação, visto que ainda promover a inclusão social, certo? E a reabilitação dos indivíduos sem teto, e ainda uma abordagem de adaptação sustentável de containers. Ele pode criar oportunidades para a criação de ambientes de vida únicos, certo? Pois a gente tem alguns sem teto que realmente eles nunca vão ter alguma moradia, nunca vão ter um teto. E dando uma oportunidade deles terem uma moradia, um abrigo, um teto, eles realmente vão ter experiências únicas, no qual vão refletir a identidade das comunidades e vão proporcionar um ambiente seguro e confortável para eles, certo? E após as nossas conclusões, nós temos as nossas referências, que foi esses 5 pontos aqui, e nós temos esses outros 5 pontos que foram todos abordados, foram as principais referências abordadas no nosso trabalho.
Bom, agora eu gostaria de falar sobre um vídeo aqui, sobre o CT do Ninho do Urubu, certo? Eu vou pôr ele aqui, deixa eu colocar ele aqui para rever, colocar do ponto, esse daqui, bom. Essas imagens exclusivas sobreviventes. Bom, esse daqui, ele foi um caso de um acidente que ocorreu no centro de treinamento do Flamengo. Ele foi um acidente em que teve um curto-circuito num ar-condicionado do centro de treinamento, lá do Ninho do Urubu, e eu gostaria de mostrar essa parte deste vídeo para a gente conversar um pouco depois. Essas imagens exclusivas são os primeiros registros da hora em que o incêndio começou. Eram 5h17 da manhã. Um jovem abre a porta do alojamento. Ele parece não entender direito o que estava acontecendo. Depois chega outro. Alguns minutos mais tarde, já é possível ver fogo no canto superior direito do vídeo. Um menino sai do container com a camisa no rosto, com dificuldade para respirar. De repente, começa a sair uma fumaça preta pela porta. 2 adolescentes correm. Em seguida, o fogo e a fumaça aumentam. Muitos jovens começam a correr para escapar do incêndio. Quando as chamas já tinham tomado conta de tudo, um dos adolescentes ainda tenta usar um extintor de incêndio, mas ele não era mais suficiente para controlar o fogo. Esse vídeo, gravado por um dos jogadores, mostra como era o container por dentro antes do fogo. A estrutura de metal ficou toda retorcida. A TV Globo também teve acesso aos depoimentos dos sobreviventes à Polícia Civil. Um dos atletas disse que acordou por volta das 5 da manhã, incomodado com o cheiro de queimado e com a temperatura alta no quarto, que sentiu vapor quente no rosto e percebeu que o ar-condicionado do quarto estava em chamas, já caindo cinzas do aparelho, que imediatamente levantou e chamou seus colegas de quarto, avisando que estava pegando fogo e que eles deveriam buscar ajuda. O jovem afirmou ainda que tentou pegar água no bebedouro para apagar o fogo, mas percebeu que não seria suficiente e chamou os colegas para pedirem ajuda ao monitor. E que quando saíram do container e olharam para trás, viram que o fogo já tinha se alastrado para o teto de todos os outros quartos também. Outro jogador disse que uma moça que estava de plantão chamou o bombeiro e que ele e outros colegas conseguiram quebrar a janela de um dos quartos pelos fundos do container e conseguiram resgatar os 3 adolescentes sobreviventes. Ele afirmou ainda que, com os amigos, quebraram todas as janelas para tentar salvar outros atletas, mas eles pareciam desmaiados, já que havia muita fumaça no local. O relato de um terceiro atleta permite entender a divisão nos quartos na hora do incêndio. Segundo ele, o fogo começou no quarto 6. No alojamento 4, havia 6 pessoas no momento da explosão. Todas conseguiram sair ilesas. No de número 1, ninguém sobreviveu. Lá, de acordo com o depoimento, estavam os atletas Jedson Santos, de 14 anos, Bernardo Pizeta, também de 14 anos, Arthur Vinícius, de 14 anos, Vitor Isaías, de 15 anos, e Pablo Henrique da Silva Matos, também de 14. No quarto 2, estariam 3 atletas que morreram. Christians no depoimento, porque todos são menores de idade. Os relatos dos jovens reforçam a constatação da perícia, de que o mais provável é que o fogo tenha começado no ar-condicionado do quarto 6. A suspeita é de que tenha havido um curto-circuito. Os peritos dizem que, como o container é uma grande caixa de metal, a temperatura do lado de dentro deve ter subido rapidamente. Na segunda-feira, novas testemunhas devem prestar depoimento. Enquanto a polícia faz a investigação criminal, a prefeitura afirma que o Flamengo não tinha autorização para construir dormitórios no Ninho do Urubu e que no último projeto apresentado pelo clube, o Flamengo informou que a área onde estavam os contêineres funcionaria como estacionamento. A Prefeitura do Rio disse também que não há registros de novos pedidos de licenciamento da área para uso como dormitório. O Ninho do Urubu não tinha alvará de funcionamento, segundo o município, porque não apresentou o certificado de aprovação dos bombeiros. Por estar funcionando sem o alvará, a Prefeitura informou que o Flamengo recebeu 30 autos de infração
e que foi emitido um edital de interdição do centro de treinamento em 20 de outubro de 2017. Os bombeiros disseram que o Flamengo deu entrada no projeto de segurança contra incêndio em 2010 e que desde então tem feito vistorias no local, a última em novembro do ano passado, mas ainda havia pendências para emissão do certificado, como mudanças de layout e ausência de dispositivos. Até o incêndio, o ninho do urubu continuou funcionando normalmente. A pergunta que fica é por que o espaço não foi interditado? Certo. Então, a gente tem aqui basicamente, deixa eu passar essa parte aqui do vídeo. Isso é difícil. Empréstimo em 3... Essa parte do anúncio. Depoimentos dos sobreviventes do incêndio. Temos aqui, ó, fundos do container e havia 6 pessoas. Bom, isso que eu queria conversar um pouco com vocês, principalmente dessa parte que o jornal ele mostra um pouco da planta, né, de como que era esse CT, onde estavam os meninos. E, bom, aqui no ponto da direita a gente vê que foi naquele primeiro quarto ali, que eles denominam como quarto 6, né? A gente vê ali pelo canto da direita, ali embaixo, que a gente vê que só tem uma saída, certo? Então, a gente percebe que, como o material são feitos de containers, a gente tem que saber, primeiro, que primeiramente devia ter um alvará, certo? Sendo que eles estavam usando esse alojamento, né? Esse alojamento para os meninos de forma ilegal, sem alvará, sem estar tudo em dia, certo? Ou seja, a gente precisava de mais entradas, porque com essa distância, caso tivesse feito uma pesquisa, imagina se alguém tivesse imaginado antes, se caso pegasse fogo, ainda mais por ser o material do container, que ele tem produtos, materiais dele que tem uma grande taxa de pegar fogo, certo? Eles pegam fogo muito facilmente na parte do teto, que eles falam que em pouco tempo todos os quartos na parte do teto já estava tudo pegando fogo, certo? E o maior problema era o gás gerado por essa fumaça, que acabava desmanhando os meninos que estavam em outro quarto. E como havia dito no jornal, até teve uma moça que quebrou uma das janelas, que se eu não me engano foi nesse quarto 3 aqui, um dos quartos centrais, quebrou a janela e resgatou outros 3 meninos, certo? Então a gente, por mais que a gente queira adotar esses containers de locação na construção civil, nós temos que obter na nossa consciência que ele tem que estar em todos os parâmetros legais para eles serem adotados. Não tem como obter um abrigo, um alojamento para os sem-tetos sem estar tudo dentro da legalidade, dentro dos parâmetros legais, para haver outras ocasiões como essa, que são muito tristes, certo? Então, esse é o meu comentário sobre o CT do Flamengo, que era algo que podia ter sido claramente evitado, que poderia ter mais saídas de ar, mas infelizmente ocorreu essa tragédia. Então, este é o vídeo de hoje e muito obrigado.